gente, eu sou Ana Paula Luz, professora de português, e hoje eu trago para vocês uma aula para o 6º ano do ensino fundamental, a disciplina de língua portuguesa, e o conteúdo é substantivo. Então, falando sobre substantivo, nós percebemos que substantivo são palavras que nós utilizamos para nomear seres, né? Substantivos nomeiam seres, como por exemplo, mãe, pai, pé, arroz, cadeira, ribeirão, amor, cachorro-quente, professor, laranja, jardineiro, multidão, cansaço, óculos, menino, Luiz, Paulo, enfim. Então, todas as palavras que nós utilizamos para nomear seres são substantivos, de acordo com a morfologia da língua portuguesa. Né? A função deles é nomear esses seres. Eu trouxe alguns exemplos para vocês da importância, da função do substantivo. Nós temos aqui, Paulo passeou de trem. Eu destaquei Paulo e destaquei trem, porque são substantivos. Paulo, uma pessoa, trem, veículo, meio de transporte. 2 substantivos, e se eu retirá-los da frase, o enunciado vai perder totalmente o seu sentido. Quem passeou de trem? Ou quem passeou de quê? Não vai dar para saber, né? Então, a importância do substantivo é exatamente essa, a função dele é exatamente essa, é dar nome aos seres, independente do ser, mas eles precisam ser nomeados. Outro exemplo, Mariana sentiu medo. Mariana é um substantivo, medo outro substantivo, né? Então, se eu tirar esses substantivos, tanto Mariana quanto medo, do enunciado, eu perco o contexto, eu perco todo o sentido. Eu não vou saber quem sentiu e não vou saber por que foi sentido. Do mesmo jeito, no último exemplo, Renato sentiu saudade. Se eu retirar o substantivo saudade, eu tenho Renato sentiu. Renato sentiu o quê? Ele pode ter sentido medo, pode ter sentido cansaço, pode ter sentido alegria, tristeza, enfim, tem uma infinidade de sentimentos que poderiam ser sentidos por Renato. E, por outro lado, neste exemplo eu usei Renato, mas poderia ser outra pessoa. Paulo, Mateus, João, Catarina, enfim. Então, dessa forma, nós percebemos, mais uma vez, que a função do substantivo é dar nome aos seres. Nós precisamos deles para nomear esses seres. Tá? Então, a partir do momento que nós sabemos, conhecemos o conceito, sabemos a função, por que nós devemos usar o substantivo, nós vamos conversar um pouquinho sobre a classificação desses substantivos. Eles se dividem em grupos de acordo com as suas características. Quais são os substantivos que nós temos de acordo com a classificação, de acordo com a característica de cada um? Nós temos os substantivos simples, composto, primitivo, derivado, próprio, comum, concreto, abstrato e, por último, coletivo. E hoje nós também vamos falar um pouquinho a respeito de cada um deles. Começando do substantivo simples, como exemplo, nós temos as palavras professor, café, vovó e escola. Por que esses substantivos são tidos como substantivos simples? Porque eles têm a mesma característica. E qual é a característica do substantivo simples? É possuir, é ser formado por apenas um radical, por apenas
uma palavra. Um radical corresponde a uma palavra. Então, substantivo simples, nós entendemos que são aqueles formados por um só radical, como vocês viram nesses exemplos aqui. Temos outros? Sim. Escola, carro, tapete, janela, parede, hospital, médico, posto, enfermeiro. São vários substantivos simples. Possuir um radical é um substantivo simples. O substantivo composto, por sua vez, é o contrário do substantivo simples. Se o simples tem um radical, é formado por uma palavra, o substantivo composto é formado por dois ou mais radicais, ou seja, o substantivo composto é formado por duas ou mais palavras. Como exemplos, temos guarda-roupa, cachorro-quente e girassol. Guarda-roupa é um móvel que nós temos em casa, utilizamos para guardar as nossas roupas. É formado pelas palavras guarda-roupa, duas palavras, dois radicais, substantivo composto. Cachorro-quente, duas palavras, dois radicais, substantivo composto. Percebam que cachorro-quente e guarda-roupa, quando se juntaram as palavras, quando nós juntamos essas palavras, nós utilizamos o hífen, que é diferente de girassol, que também é um substantivo composto, mesmo não tendo hífen, tá? Por que ele também é um substantivo composto? Porque a palavra girassol ela é formada por gira mais sol. Não temos o hífen, mas temos aqui um S a mais, no lugar desse hífen. Então, formando um substantivo composto. A palavra girassol também é formada por dois radicais. Logo, nós temos mais um exemplo de substantivo composto. Então, só resumindo, substantivo simples é aquele formado por um radical só, como vocês podem ver aqui, e o substantivo composto são aqueles formados por dois ou mais radicais. Partindo para este outro lado, nós temos o substantivo próprio e o substantivo comum, um sendo o oposto de outro. Por quê? Porque o substantivo comum nós utilizamos para generalizar o ser, ou seja, nós usamos o substantivo comum para dar nome a seres de forma geral, de uma maneira geral. Por exemplo, sofá. Na minha casa tem um, na sua casa você tem, o colega tem, seu avô, sua avó, sua tia, seu vizinho. Nós temos o sofá em casa, porém são sofás diferentes. Nós usamos a mesma palavra sofá para determinar um objeto, mesmo que esse objeto possua características diferentes. É comum encontrar os sofás por aí, ok? Então, o substantivo comum, ele generaliza o ser. Como, por exemplo, rio. Quando eu falo apenas a palavra rio, eu posso estar falando de qualquer rio. Rio Amaragi, Rio Siriene, Rio Una, Rio Pojuca. Eu não determinei qual foi o rio. Né? Eu não determinei a qual rio estou me referindo. Então, a palavra rio, sozinha, é um exemplo de substantivo comum. Por quê? Porque pode ser qualquer rio. Do mesmo jeito, menino. Eu não estou falando de um menino especificamente. Quando eu digo a palavra menino, pode ser qualquer menino, vem cá. Pode ser qualquer menino que esteja ali, próximo a mim. Ok? Então, o substantivo comum, ele generaliza o ser.
pode ser qualquer um. Avião, eu não disse se é um avião alto, aliás, grande, pequeno, branco, azul. Eu não determinei qual era o avião, né? Generalizei, avião pode ser qualquer um. Então, substantivo comum generaliza o ser. Já o substantivo próprio especifica o ser. Quando eu digo Arthur, Enzo, Gabriel, Luiz, Davi, Maria, e aí nós temos um destaque para nomes de cidades, Ribeirão, Palmares, Recife, Amapá. Eu estou falando de coisas específicas, de seres específicos. Eu não estou falando de uma maneira geral, como um substantivo comum. Então, o substantivo próprio especifica, determina exatamente sobre quem ou sobre o que eu estou falando, certo? Então, os nossos nomes são exemplos de substantivos próprios, porque é o seu nome especificamente, é o meu nome especificamente, ok? Brasil é o país que você mora, o país onde você nasceu, só existe um Brasil, certo? Outra característica desses substantivos próprios é que eles sempre são iniciados por letras maiúsculas. Substantivo próprio começa com letra maiúscula, sempre, ok? Então, substantivo comum é o contrário de substantivo próprio. Substantivo comum generaliza o ser, substantivo próprio especifica o ser. Outro exemplo é o substantivo primitivo e o derivado. Outra classificação, melhor dizendo, outras classificações. O substantivo primitivo é aquele que não parte de outra palavra, ou seja, é como se os substantivos primitivos fossem palavras que nascessem primeiro, para depois dar origem a uma outra. Tá? Então, primitivo, primeiro. Como exemplo, nós temos pedra, ferreiro, jardim, lápis, laranja. São exemplos de substantivo primitivo porque eles não vieram de outro substantivo. Né? Eles não foram criados a partir de outro substantivo. Eles apareceram primeiro, surgiram primeiro. Ok? Primeiro como? A gente parte para o derivado. O substantivo derivado, ele surge de uma outra palavra. Ele provém de uma palavra. Primeiro, existia uma palavra, para depois o substantivo derivado ser criado. Pedreiro, por exemplo. A palavra pedreiro surgiu a partir de que outra palavra que veio antes dele? Pedra. Ok? Ferreiro. Por que ferreiro é um substantivo derivado? Porque ele surgiu, este substantivo ferreiro surgiu a partir de uma palavra que já era utilizada. Que palavra era essa? Ferro. Então, a palavra ferreiro vem de ferro, derivado vem do primitivo, ok? Jardineiro. Surgiu de que palavra? Jardim. Né? Existia um jardim, foi criado jardineiro para cuidar daquele jardim. Então, a palavra jardineiro vem da palavra jardim. E aí eu posso trazer outros dois exemplos para vocês. Por exemplo, do substantivo primitivo lápis, eu posso criar o substantivo derivado lapiseira. Do substantivo primitivo laranja, eu posso criar o substantivo derivado laranjeira. Então, primitivo
é o que surge primeiro, não vem de outra palavra. O derivado, ele surge depois, vindo de uma palavra já existente. Beleza? Continuando, nós temos os substantivos concreto e os substantivos abstratos. O nome já diz tudo. Substantivo concreto, palpável, nós conseguimos pegar, tocar, sentir, tatear, manusear, certo? Então, o substantivo concreto, nós conseguimos tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Eu pego, eu sinto, eu toco, eu vejo, eu apalpo. Como, por exemplo, refrigerante, que eu pego e tomo. A janela, que eu abro e olho, ou que eu fecho. Os óculos, que eu posso tocar. A árvore, que eu também posso tocar, posso abraçar, é palpável. Tá? Substantivo concreto, eu pego, ele é palpável. Já o substantivo abstrato é o contrário. Eu não posso fazer nada disso. Eu apenas sinto, eu apenas percebo. Certo? Como saudade. Ninguém consegue pegar a saudade. A gente sente saudade. A fé. Você vai lá no mercado e compra 1 quilo de fé, vai lá na igreja e pede 3 quilos de fé, de forma alguma. Fé é sentimento, você sente, você acredita em algo que você não consegue ver. Né? Então, a fé é um exemplo de substantivo abstrato. Outro exemplo, amor, cansaço, raiva, carinho, são sentimentos. Né? Apesar que você consegue fazer um carinho em alguém, mas para você acariciar alguém, primeiro você precisa sentir esse carinho por alguém. Beleza? Então, o substantivo concreto é o oposto do abstrato, porque o concreto eu pego, o abstrato eu sinto, certo? E aí, por último, nós vemos com o substantivo coletivo. Como o próprio nome diz, coletivo apresenta uma coleção, vem nos mostrar coleções. Por exemplo, molho. Molho de quê? De chaves. Chaveiro com um monte de chaves. Molho de chaves. Biblioteca. Uma sala com um monte de livros. Eu tenho uma biblioteca. Multidão. Um estacionamento cheio de gente. Um salão cheio de gente. Um parque cheio de gente, cheio de pessoas. Eu tenho o que ali? Multidão, um monte de gente reunida. Outros exemplos seriam enxame, bastante abelha, um monte de abelha. Cardume, um monte de peixes. E a lista é enorme dos substantivos coletivos, que a gente precisa pesquisar, dar uma estudada para enriquecer o nosso vocabulário. Então, recapitulando desde o início, substantivo tem a função de nomear seres. Os substantivos nomeiam os seres, dão nome aos seres, né, das mais diversas espécies, esses seres podem ser, e eles são fundamentais para construir sentido em um enunciado. Como classificação, devido às suas características, porque cada substantivo possui uma característica, nós temos os substantivos simples e composto, derivado e primitivo, próprio, comum, concreto e abstrato, e por último, o coletivo. Substantivo simples, um radical, café. Substantivo composto, 2 ou mais radicais. Cachorro quente, pé de moleque. Substantivo primitivo,
não parte de outra palavra, ele não vem de outra palavra, ele aparece primeiro, por isso primitivo. Pedra, ferro, jardim. Substantivo derivado surge de outra palavra, ele aparece depois, por isso derivado, ele se deriva, né? Jardineiro, ferreiro, vieram de outras palavras, jardim e ferro, beleza? Próprio e comum. Próprio especifica, determina o ser. Comum generaliza o ser, fala de uma forma geral. Concreto, refrigerante, óculos. Por quê? Porque eu posso pegar, eu posso tocar. Abstrato, eu apenas sinto, eu percebo, eu não consigo apalpar. E por último, o coletivo, nomeando um grupo de seres da mesma espécie, como mora, biblioteca, alcateia, manada e tantos outros. Então essa foi a nossa aula sobre substantivos, a função do substantivo, a classificação dos substantivos. E se vocês tiverem alguma dúvida, deixa nos comentários. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Não esquece de ativar o sininho de notificação e principalmente de curtir, se você gostou desse vídeo. Se não gostou, também curte, para dar uma forcinha pra gente, tá bom? Então, tchau, tchau. Até a próxima aula, até o nosso próximo encontro.